Mais uma vez estamos diante de todos vocês aqui para falar sobre a primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu sou o pastor Samuel Rodrigues, presidente daquela igreja, e aqui ao meu lado está o pastor Dr. Moisés Rodrigues, fundador daquela igreja. O que é que nós viemos aqui para trazer a vocês? Nós estamos comemorando 50 anos da igreja. A igreja começou em Jandira, quando ainda era Vila de Cutia. Nós chegamos ali para iniciar um trabalho e que hoje comemora 50 anos. Foi no mês de novembro de 1963. E estamos fazendo essa divulgação para que você conheça melhor o que é a primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jandira. Para que você possa ter o sentimento do que é que foi feito, para que pudéssemos chegar com vitória e com bênçãos nestes 50 anos. Por isso, eu trouxe hoje para estar conosco o pastor Moisés Rodrigues, porque ele vivenciou desde o primeiro momento, desde a criação da ideia, desde a motivação para depois chegar à igreja propriamente dita, e ele está aqui para nos trazer toda essa vivência, tudo aquilo que aconteceu. São 50 anos, mas estão muito vivos nas nossas memórias. Não é verdade, pastor Moisés? É verdade. Com muita alegria, muito prazer, pastor Samuel Rodrigues, pastor, presidente da nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jandira. Com muita alegria, muito prazer, podemos passar ao senhor e à memória dos nossos telespectadores a história belíssima da nossa igreja em Jandira. Eu gostaria que o irmão começasse a abrir o leque de tudo aquilo, desde o primeiro pensamento, a primeira ideia, para chegar no que estamos vivenciando hoje. Na realidade, pastor Samuel, a igreja em Jandira é fruto de um sonho. O nosso querido pai, pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, era pastor da Assembleia de Deus em Barueri, uma congregação do Ministério do Belém. E o pastor Virgílio, pastor Samuel, era o primeiro secretário do Ministério do Belém. Era um pastor renomado, conceituado, que trabalhava ao lado do pastor Cícero Canuto de Lima e a equipe que ele tinha naquela época. O pastor Virgílio um dia entendeu que não deveria mais continuar trabalhando com o Ministério do Belém. Se sentiu cansado, achou que as forças já não acompanhavam mais, conquanto ele fosse bastante novo, e entendeu que deveria deixar de ser pastor do Ministério do Belém. E afastou-se de lá, pediu desligamento. E um dia nós estávamos reunidos, eu e mais alguns irmãos, amigos, éramos 22 pessoas, considerando os familiares deles, em que nós deveríamos fundar uma igreja para o pastor Virgílio dirigi-la sozinho, como presidente de uma igreja autônoma. E nós não quisemos ferir suscetibilidades com a igreja do Belém, com o Ministério do Belém. Nós entendemos que devíamos procurar uma localidade onde não havia uma igreja do Belémzinho, para que nós não fôssemos tidos e havidos como divisores, com pessoas que quiséssemos fazer concorrência, competir. Então procuramos nas imediações um lugar onde não havia igreja do Ministério do Belém. E na vila de Jandira, no município de Cutia, não havia nenhuma igreja evangélica Assembleia de Deus, muito menos do bairro do Belémzinho. Então entendemos que ali seria o lugar ideal para que fundássemos esta igreja. E Deus permitiu. Tínhamos naquela cidade um amigo chamado Estevão. Esse irmão Estevão era presbítero. E ele disse: olha, irmãos, nós podemos abrir aqui em Jandira uma igreja nova. Com esse grupo de jovens que nós somos, isso aqui será um sucesso. E não imaginávamos quanto pudesse ser. Nós tínhamos um grupo de músicos, um grupo de cantores, e me foi dada a oportunidade de coordenar a fundação. Fizemos o registro, registramos em cartório, naquela época não existia ainda o CNPJ, mas estruturamos a igreja e inauguramos, no dia 18 de novembro de 1963, uma igreja na cidade de Jandira. Nasci ali a primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jandira. A igreja que no futuro não muito remoto tornou-se a fundadora da CIADESPEL. Nós dirigimos aquela igreja com o pastor, com o presbítero Estevão, durante um ano.
E o pastor Virgílio não quis chegar logo para lá. Um ano depois, quando já estávamos em construção, construindo o nosso templo, o pastor Virgílio foi a Jandira e assumiu a direção da igreja. Era presidente o irmão Estevão passou para ele a presidência e a igreja fluiu, desenvolveu. Hoje é a igreja que temos em Jandira. Muito bem. Eu me lembro também que eu participei ativamente dos trabalhos da fundação. Eu me lembro também que nós tínhamos ali naquele momento uma pequena orquestra, né? Depois, no primeiro dia, na inauguração, nós fizemos um culto na praça. Eu me lembro desses momentos maravilhosos que vivemos, né? E a gente volta lá atrás no passado e vemos que durante muitos anos, durante longos anos, nós mantivemos a tradição do culto na praça. Hoje estamos fazendo a cada 90 dias um culto na praça, porque as condições modificaram de 50 anos para cá. No entanto, a igreja procurou manter aquele início com aquela tradição e cresceu e muito, não é? Eu me lembro que tivemos um trabalho forte. A rua da igreja onde nós estávamos passou a chamar-se Assembleia de Deus, né? E tudo isso vai fazendo crescer. O que mais nós temos, pastor José? Da sua memória, né? Embora você fosse bastante jovem, você já era músico daquela orquestra. Sim, tocava o seu clarinete conosco lá. Era uma beleza. Nós tínhamos uma orquestra muito boa, que Deus nos deu, irmãos que tocavam muito bem, e tínhamos cantores. Não tínhamos apenas a orquestra, tínhamos também um coral. E com esses dois órgãozinhos, nós íamos lá à praça, que ainda era terra pura, não é aquela cidade bonita que hoje é Jandira. Havia umas árvores no centro da praça, era toda de terra, e aquele centro comercial bastante simplesinho. Mas ali naquela praça, todos os domingos às 5 horas da tarde, nós oferecíamos aos pecadores uma oportunidade de salvação através dos louvores e através da palavra de Deus que era pregada por nós naquele lugar. E foi assim que a igreja foi crescendo. E ela se manteve viva nesses tipos de trabalho. Nós não abrimos mão daquele culto ao ar livre todos os domingos durante mais de 30 anos. Não abrimos mão da oportunidade ao pecador de ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso, a igreja de Jandira é hoje a igreja que é abençoada, porque ela sempre permitiu que os pecadores pudessem ser alcançados pela mensagem gloriosa do Evangelho. A igreja de Jandira cresceu, se desenvolveu e passou a ser uma das mantenedoras de um grupo de igrejas que desejou ter igrejas autônomas que levassem o Evangelho com a mesma missão, com a mesma forma, igrejas autônomas para igrejas autônomas e portas abertas para pecadores que precisassem de Jesus. E foi assim. Foi muito importante nesta colocação, que eu já disse aqui que o irmão foi o membro fundador da Assembleia de Deus em Jandira. E, em decorrência disso, também fazia parte do grupo de fundadores da Convenção CIEADESPEL, que é a convenção onde a Igreja de Jandira está filiada. Daquele grupo, o senhor se lembra de algumas outras igrejas para fazer a citação aqui? O fato é que a Igreja de Jandira passou a chamar a atenção de outras igrejas. Nós recebemos na nossa inauguração, com o pastor Samuel, preciso dizer aos irmãos que com 1 ano e 4 meses de fundação da Igreja de Jandira, nós conseguimos inaugurar um templo próprio. Com 1 ano e 4 meses, nós compramos o terreno e construímos uma igreja. Era pequena, na verdade, um templo de 7 metros por 16 de profundidade, 7 de frente por 16. E foi no dia da inauguração deste templo que outras igrejas se aproximaram de nós, como a Igreja de Remédios, a Igreja de Jardim Colorado, a Igreja de São Miguel Paulista e a Igreja do Carandiru. Essas igrejas se aproximaram de nós e eu me lembro muito bem que no dia da inauguração dessa festa, eu ainda era solteiro e aqueles pastores entenderam que, graças ao tipo de agilidade de trabalho que eu havia oferecido, eu já tinha algumas características de obreiro. E no dia 7 de fevereiro de 1965, 1 ano e 4 meses depois, quando se inaugurava o templo de Jandira, eu fui consagrado ao ministério da igreja.
Foi uma alegria muito grande para mim, uma surpresa, eu não esperava. E no decorrer dessas atividades todas, essas igrejas se agruparam. E 4 meses depois, isso foi dia 7 de fevereiro, no dia 12 de junho do ano de 1965, estas 4 igrejas, mais a igreja de Jandira, entenderam que deveriam fundar a CIADESPEL, chamada Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, no estado de São Paulo e estados limítrofes. Qual era o objetivo desta convenção e dessas igrejas? Que outras igrejas com as mesmas características que as nossas pudessem ter uma convenção onde elas se ajustassem. Naquele tempo existiam 3 grandes ministérios, aliás, 2 grandes ministérios e um ministério em formação. Era o Ministério do Belém, o Ministério de Madureira e estava crescendo o Ministério do Ipiranga. Não havia, portanto, lugar para igrejas pequenas, para igrejas autônomas. Então a CIADESPEL surgiu como um bote de salvação para náufragos. Igrejas autônomas que não tinham de se filiar vieram para a CIADESPEL. E houve um crescimento tão glorioso, tão maravilhoso, que em pouco tempo nós tínhamos igrejas desde o norte até o Rio Grande do Sul. Desde o Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o estado do Mato Grosso. Naquele tempo ainda só estado do Mato Grosso, não havia ainda a divisão em 2 estados. Então a CIADESPEL tornou-se um porto seguro para as igrejas autônomas que se aproximaram da gente. Pois bem, nós somos felizes porque podemos estar aqui ainda falando sobre esse assunto e contando com o fundador destas 2 entidades que alegram o nosso coração, que é a Igreja em Jandira, a Assembleia de Deus em Jandira, e também da CIADESPEL. Mas voltando para a Igreja em Jandira. A Igreja em Jandira foi uma bênção para inúmeras outras igrejas. Por exemplo, o próprio pastor Moisés sai da Igreja de Jandira para assumir um outro ministério e sendo como fruto da Igreja de Jandira. E como ele, nós tivemos muitos outros. Há alguma coisa na sua memória que te lembre para poder trazer aqui ao conhecimento dos nossos irmãos? Eu gostaria de contar um pouco da minha vida. A minha vida ministerial surgiu em Jandira. Eu fui, como já disse, consagrado em fevereiro de 65. Fiquei até 1969 como pastor auxiliar na Igreja de Jandira. Mas, em 1966, um ano depois, ainda solteiro, mas já pastor e fundador da CIADESPEL, eu fui eleito presidente da CIADESPEL. Era o nosso presidente, o pastor João Pentiliano, que era pastor presidente da Assembleia de Deus em Remédio. E ele disse ao pastor Elias e ao pastor Virgílio que ele não tinha condições financeiras e etc. para ocupar-se na Igreja de Remédios e também na presidência da convenção. Como os 2 patriarcas, mais o pastor Augustinho, que era lá de Jardim Colorado, entendiam que eles eram oriundos do Belém e não ficava muito bem eles serem os presidentes, entenderam que eu deveria, como um rosto novo que surgia, ser o presidente da convenção. E fui eleito por 2 anos, naquela ocasião, presidente da CIADESPEL. Passado esse período, em 1969, já não era mais o presidente da convenção, na época já era o pastor Elias Francisco do Amaral, o pastor João Pentiliano procurou a mesa da CIADESPEL e disse: eu também continuo sem condições de continuar a igreja de Remédios. No dia 14 de dezembro de 1969, um sábado maravilhoso de Santa Ceia, eu assumia a presidência da Assembleia de Deus em Vila dos Remédios. Passava a ser meu vice-presidente local o pastor João Pentiliano, que era juntamente conosco o fundador da nossa convenção. Passamos a nossa vida toda em Vila dos Remédios. Pastor Samuel, foram 38 anos de ministério. Construímos uma igreja pequena, porque quando lá chegamos, os adversários diziam que a nossa era uma igreja de pobres, de falidos, de empregadas domésticas, de negros, paupérrimos, e que nós não tínhamos crescimento nenhum. Mas o Senhor Jesus abriu as portas e nós pudemos construir um belíssimo templo na Avenida dos Remédios e resgatamos a igreja do opróbrio. Felizmente, para a Igreja de Remédios, o Senhor abriu outras portas,
E quando foi em 1984, o Senhor Jesus permitiu que comprássemos uma área muito melhor, onde hoje se instala a Catedral Evangélica de Remédios. Em dezembro de 2008, nós fizemos a sucessão da igreja e eu entreguei a presidência da Igreja de Remédios ao seu atual pastor Paulo Levi de Souza Rodrigues, que é o presidente daquela igreja. Estou muito feliz pelos 38 anos de vida que gastei na obra do Senhor em Vila dos Remédios. Paralelamente a isto, cooperei sempre com a CEADESPEL, sendo presidente dela várias vezes, e no ano de 1999, por graça e misericórdia de Deus e bondade dos irmãos, eu fui eleito secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus, onde permaneci na mesa até o ano de 2007, cooperando com fidelidade e amor com a mesa diretora daquela convenção, que tem como presidente o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Hoje, pastor Samuel, já não dirigindo igreja, estou cooperando com a CEADESPEL. Estou cooperando com a ADNA, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Aliança, lá em Cuiabá, oferecendo aquilo que eu ainda tenho para a obra do Senhor. Sai do coração, não é, um desejo ainda de servir ao Senhor, ao Mestre. Tudo isto porque lá atrás, em 1963, Deus permitiu que nós pudéssemos começar plantando a primeira semente, como dizia um jornalzinho antigo da Convenção Geral, a boa semente, na cidade de Jandira, hoje uma cidade com mais de 120 mil habitantes, aqui na Grande São Paulo, onde Deus tem se manifestado de uma maneira poderosa, e o Senhor tem a honra, pastor Samuel, de suceder o pastor Virgílio dos Santos Rodrigues e ser o atual presidente dessa amada igreja, da qual eu sou membro número 1. Eu fico feliz porque eu participei disso tudo, comecei muito jovem e estive ao lado do pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, nosso pai, e nesse tempo todo eu tenho colocado à disposição a minha vida. O tempo foi passando e a idade foi chegando, o pastor Virgílio passa então, faz a sucessão e eu assumo a presidência da igreja, onde eu já estou por alguns anos. O Senhor tem nos abençoado, rica e poderosamente. A nossa igreja, eu gostaria agora de dizer a você onde ela se localiza, para que ao ouvir este relatório, sucinto na verdade, mas que traz informações preciosas do nosso passado, da nossa memória, eu gostaria de passar a você. Hoje nós estamos na rua William Vadel, número 310, bem no centro de Jandira, e ali nós estamos trabalhando para o Senhor. Eu queria aproveitar a oportunidade, aproveitar este momento para fazer um convite especial a você. Nós estamos abrindo as nossas portas para que você venha conhecer de perto, não só por aquilo que estamos dizendo aqui, mas para poder sentir, para poder tocar a história da Assembleia de Deus em Jandira. Visite-nos. As nossas reuniões começam às 18h15. Você pode chegar, vai ser muito bem recebido e vai participar conosco deste momento de vitória, de alegria e de muitas bênçãos. São esses os nossos convites que gostaria de deixar. Você pode acessar a TV Missão, www.tvmissão.com.br. Você vai ter toda esta informação. Você pode também acessar a página da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, www.primeiraadjandira.com.br, e aí você pode ali ver qual é a programação. Se você não pode ir todos os dias, escolha o dia que você possa ir, e eu tenho certeza que você será muito bem recebido, e eu ficarei muito feliz como pastor da igreja em poder receber você. São essas nossas considerações, as nossas lembranças extraídas da nossa memória, que não conseguimos apagar, porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E hoje estamos louvando a Deus e queremos que você ore conosco para que a nossa igreja continue crescendo, e não só nestes 50 anos. Se o Senhor Jesus não vier nos buscar, então já, que nós possamos continuar levando a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com Pastor muita Moisés, alegria. suas considerações. Com muita alegria, não é? Com muita alegria.
É um grande prazer a gente se encontrar, pastor, para rememorarmos esse período tão grandioso, meio século da nossa vida, entregue ao Senhor Jesus através da nossa igreja em Jandira, através da nossa vida em Vila dos Remédios, através da nossa vida na Ciadefel. Nós não entregamos a nossa vida como quem quisesse tomar proveito da posição que temos, mas entregamos a nossa vida como quem quer, hoje, olhando para trás, dizer: combati o bom combate e vencemos, porque o Senhor acompanhou os nossos passos e nos guardou. Quer dizer ao Senhor, que é bem mais jovem que eu, que valeu a pena nós estarmos esses 50 anos do Senhor e eu, acompanhando a vida de Jandira, da Assembleia de Deus de Jandira. Daqui 2 anos, a vida da Ciadefel estará completando 50 anos e nós somos os fundadores. Então é uma grande alegria para o Senhor e para mim, neste instante, passar para estas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo esta emoção, esta alegria de saber que nós já entendemos que o nosso galardão não é aqui, e sim na eternidade com Cristo, o Senhor. Obrigado, pastor Samuel, pela gloriosa oportunidade de falar sobre Jandira. E eu ainda queria prestar uma homenagem. Nas últimas palavras, eu queria lembrar do pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. Sem embargar a voz, por favor. E da irmã Piedade Mirândola Rodrigues. Mirândola Rodrigues. Nossos pais. Nossos pais. Já com o Senhor. Mas que geraram dos 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens. Os 4 homens são pastores da Assembleia de Deus. E eu não podia deixar de registrar isso, né? Muito obrigado. Deus abençoe a Fala o nome dos sua nossos vida. irmãos. Ah, sim. Tá. Pela ordem. Isso. Pastor Moisés Rodrigues, pastor Samuel Rodrigues, pastor Natanael dos Santos Rodrigues e pastor Otoniel Rodrigues. Nossos amados irmãos. São pastores da Assembleia de Deus e estamos juntos. Deus abençoe a todos.